Dino. Se a questão era dinheiro e se o outro nada tinha, para ele estava fácil, era só manter a linha. Gostaria de ajudar e o problema resolver. A gaiola quanto custa? Gostaria de saber. Malazarte suspirou, fez um cálculo mental, lembrou da boa viúva e do seu pobre animal. A gaiola, meu amigo, é bem cara, eu admito. Ela custa lá na venda mais que o preço de um cabrito. Sem perder nem um segundo, nem contar o que continha, Deodato lhe estendeu a carteira bem cheinha. Eis aqui todo o dinheiro, não precisa nem contar, deixe que eu seguro as abas e a gaiola vá comprar. Malazarte foi pegando o dinheiro sem demora, montou rápido na mula e tratou de ir logo embora. Foi para a casa da viúva, que chegou a dar um grito quando viu tanto dinheiro para comprar outro cabrito. O Martinho Deodato ficou vendo o Pedro ir e assim que se viu sozinho, bem feliz ficou aí. Pelo preço de um cabrito, vou ganhar esse milhão. Agora é só agarrar o tal pássaro lapão. Foi pegar o passarinho, mas, com medo de feri-lo, devagar ergueu a aba e enfiou a mão naquilo. Ai, que o Pedro... Ai, que o Pedro Malazarte é um sujeito bem danado. E eu estou muito satisfeito se vocês acharam gozado. Só que eu quero uma ajuda para fazer final de verso. Para a história que eu contei e que foi narrada em verso. O final de uma anedota muito jeito tem para ser. Se vocês me acharem boa rima, outro verso eu vou fazer. Foi pegar o passarinho de uma forma meio lerda. Devagar ergueu a aba, enfiou a mão na... Nossa, acertaram! Mas que sensibilidade! Vocês estão de parabéns! Uma alma de poeta é o que todos vocês têm. Uma rima é uma rima dos poetas e a glória, pois podia ser assim o final da nossa história. Foi pegar o passarinho de uma forma meio lerda, de uma forma que ele, bem do jeito que ele gosta. Devagar ergueu a aba, enfiou a mão na... Acertaram de novo. Vocês são poetas natos, do começo até o final. Isso eu posso garantir. São artistas sem igual. De encontrar, fico feliz. Tão profunda inspiração. Ver poesia transbordar da alma e do coração. Fazer poesia é bem fácil. Vou contar como se faz. Todo verso dá bem certo, para frente e para trás. Estes versos eu repito para o que eu disse comprovar. Vamos ver se fica certo, se as palavras eu mudar. Fico feliz de encontrar inspiração tão profunda. Ver poesia transbordar do coração e da... Muito bem! Tá vendo como deu certo esse jeito de rimar? Para artistas como vocês é bem fácil ensinar. Só que agora eu me despeço, pois eu tenho de partir, mas eu levo o seu carinho, se quiserem me aplaudir. Aê! Genial. Que graça. Uma graça, né? Então, pessoal, bom dia a todos e a todas. Bem-vindos mais um encontro da academia, que é uma delícia. Como Samira, a Suelizinha falam sempre, né? A gente tem aqui um grupo que é mais do que um grupo qualquer. A gente tem uma coisa em comum, que é a paixão pela literatura e pela nossa profissão, né? Nós lutamos com unhas e dentes aí para dar continuidade a esse projeto que é maravilhoso e que encanta tantas pessoas. E o Pedro, ele é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa de um coração enorme.
Ele queria levar uma palavra para vocês neste momento, mas infelizmente a gente entrou no período eleitoral, então as lives foram canceladas. Era para acontecer a live da AEL com o Pedro na quinta-feira passada, mas a gente tem que, nós somos servidores, temos que seguir a lei, né? Então, não que isso não venha acontecer. Logo, logo, quando tudo isso passar, a gente vai estar com ele, porque ele é super parceiro. Inclusive, né, Lu, ele ficou muito feliz, né? Ele falou assim que ele está sentindo muitas saudades de não ter esse contato com os professores, com os alunos, e ele quis até, né, gravar isso, né, como se fosse um recadinho para os professores, né, para os alunos, que ele tem, nossa, ele é muito generoso, né, Lu? É uma coisa assim. Muito generoso. E ele falou que queria ajudar, tá? Eu falei, então, Pedro, eu queria que você gravasse aquele vídeo, porque na sala de leitura faz muito sucesso com esse livro, e os professores da AEL também já tiveram a oportunidade de vê-lo, né? Falando pessoalmente, os que já estão na AEL há um certo tempo. Então, seria legal você gravar, porque a gente tem um problema com direitos autorais. Ele falou, pode deixar, não tem problema nenhum com direito autoral. Eu vou gravar e você pode mandar para todo mundo. Então, ele liberou para vocês trabalharem esse vídeo. Se vocês quiserem trabalhar, compartilhar com os colegas das unidades de vocês, fiquem à vontade, porque ele realmente fez isso para os alunos da rede pública, para vocês trabalharem, tá bom? Então, Lu, se você depois puder disponibilizar nos grupos o vídeo, sim, e eu também, sim. Se possível, eu acho que se você autorizar, né, eu vou colocar no nosso canal do YouTube da EL, porque aí dá para disponibilizar lógico. O link também, é mais fácil, né, também disponibilizar o link. Lógico, ele deu total liberdade. A Sueli Vaz e a Suelizinha estavam juntas nessa reunião que a gente fez, e ele deu total liberdade mesmo para a gente trabalhar. E se quisesse, a gente podia pedir outros para ele. É lógico que eu vou abusar, né? Ótimo. Tá bom? Então é isso, gente. Vamos dar início a isso. A Mia, Sueli, Suelizinha. Oi, querida, muito obrigada. Foi lindo. Obrigada, a Luciene da Dre Capella, nossa parceiraça. Sim. Obrigada, gente. E Lu? Oi, Su, oi. Depois que passar tudo isso, a gente vai pensar de novo naquela live com o Pedro, viu? E você vai ser a intermediária, tá bom? Tá bom, para deixar. Bom, então, quem entrou durante o vídeo, a transmissão, né? Nós demos a abertura ao concurso com o nosso querido Pedro Bandeira. Inicialmente, só retomando, né? Bom dia a todos, né? Quem entrou agora. Sabemos que sempre alguns têm dificuldade, não está acessando, e tem que reiniciar, mas o importante é que vocês estão aqui conosco agora. Pela última vez, fiquem tranquilos com a questão da lista de presença, tá bom? Porque nós conseguimos gerar um relatório com todos os que estão presentes na aula, né? Nós até criamos um formulário, tá no início do chat. Quem quiser preencher aquele formulário digamos, uma lista de presença extra, tá bom? Mas não é uma exigência, porque também tem gente que não consegue clicar. Tem uma diferença entre usar no celular e no computador. Então, às vezes, a pessoa não consegue acessar esse formulário, mas a gente consegue gerar o relatório com todos os presentes. O importante para nós é que vocês estejam conosco nesse curso, não só hoje, mas no curso, e aproveitem da melhor forma tudo o que nós estamos tentando disponibilizar nesse GAEL adaptado em 2020. Bom, vamos dar início, então. A nossa proposta hoje, né, esse encontro a gente colocou no calendário como um encontro de bate-papo com vocês, para a gente ver, porque agora o curso está chegando na metade, então falar um pouco do que já foi, falar um pouco do que virá, também ouvi-los, explicar algumas dúvidas que vocês têm, que a gente tem acompanhado, nós três, a Suelizinha, a Sueli Vaz, eu, e também nossos formadores nas DREs, na equipe, que a Sueli vai depois apresentar
esse nosso elenco, né, essa nossa seleção de craques da equipe das DREs, muitos estão presentes hoje aqui na nossa live. Então, nós temos acompanhado algumas dúvidas e nós vamos explicar, né, a dinâmica desse curso, né, o que além das aulas mensais, né, dessa aula de transmissão ao vivo mensal, o que está sendo oferecido e também falar um pouco da atividade obrigatória, o que nós pensamos para a conclusão desse curso, tá bom? Antes disso, eu tenho uma professora com a mão levantada, né, Sueli? A Clarice. Eu não sei se ela levantou. Você quer fazer uma pergunta, Clarice? Bom, qualquer coisa, eu não sei se ela está conseguindo ouvir, mas talvez é porque às vezes acontece da gente clicar sem querer também na mãozinha e aí não é uma pergunta. Mas então, reforçando também, quem tiver dúvidas, usem esse recurso da levantar a mão e usem também o chat. A Sueli, todo mundo está acompanhando o chat, qualquer pergunta, qualquer observação. Samir, eu acho que a pergunta dela era com relação à lista de presença. A lista que ela escreveu aqui no chat. Isso, é bem o que eu tinha dito, que o pessoal está esperto com o chat, eu não tinha visto, então a Tati acabou de verificar. Então é isso. Não tem problema, não conseguiu responder o formulário, não tem problema, porque nós conseguimos gerar um relatório com as pessoas presentes. Então, por exemplo, agora a gente consegue verificar que tem Peraí, agora não está abrindo para mim. Que eu fui ver as mensagens. 187 pessoas estão ao vivo presentes nessa aula. Então, nós temos esse relatório dessas 187 pessoas, então todos estão inclusos, tá bom? Não fiquem preocupados com isso. Para nós, o mais importante é vocês ficarem do início ao fim do curso. Não desanimarem, não desistirem, porque o GAEL, a proposta do curso, talvez alguns são novos, né, no projeto. Nós temos professores que já estão há anos no projeto, tem professores que estão no segundo ano, estão começando o projeto, e outros que esse ano é a novidade do projeto AEL, né? Seria, né, o início do projeto na escola com os alunos, né? Então, é bom reforçar que nós anualmente temos um curso de gestão e acompanhamento do projeto AEL, no qual os formadores das DREs, né, nossa equipe, os coordenadores da AEL, fazem esse acompanhamento mensal com as academias, né, de como tem sido o trabalho, fazem um espaço de troca, né, onde vocês apresentam as experiências, como tem sido o trabalho, as práticas, as mediações, e existe uma troca, um intercâmbio entre as academias, né, da região, da DRE. Porém, esse ano nós tínhamos planejado ter esse GAEL, né, nas DREs. Em fevereiro, março, nós como todos vocês, fomos pegos, né, com a pandemia, né, com o Covid-19 vindo com tudo para o Brasil, e estamos nesse atual estágio. Nós tínhamos um calendário já de ações planejados para 2020. Né? Janeiro, fevereiro, a gente planejou muita coisa para esse ano. Era um ano. Nós terminamos o ano passado com 165 academias já existentes no projeto AEL. Esse ano nós tínhamos até uma meta de expansão, pelo que as próprias DREs já tinham detectado, de que existia uma grande intenção dos professores de criarem novas academias. Era para ser um ano muito impactante nesse aspecto, né? E tínhamos já agendado eventos, agendado ações, agendado atividades, formações. Então, quando teve a pandemia, o que nós decidimos, né? Que era importantíssimo, não deixar as coisas pararem, né? Manter as ações da AEL acontecendo da melhor forma possível. Nós sabemos que muitas escolas esse ano não conseguiram realizar o projeto, outras, né, com as aulas remotas, né? Outras escolas estão conseguindo, mas com dificuldades óbvias, né? Nós sabemos que muitos alunos não têm acesso a dados móveis, à internet, não tem celular, não tem computador. Então, nós
nós entendemos, compreendemos, e é louvável, e a gente admira muito o que vocês têm feito, né, usando criatividade, usando o apoio entre vocês, né, para que a gente consiga chegar nos alunos nesse momento tão difícil para todos, né, sabendo que muitos alunos estão lidando com a quarentena de uma forma bem complexa, né? Assim, desde questão de luto na família, em alguns casos, né? Ou de parentes próximos, né? E alguns alunos com dificuldade de acesso, né? De não estarem tendo o direito à educação que a gente tanto luta, né? Bom, gente, eu ouvi, acho que alguém queria falar alguma coisa, então qualquer coisa me interrompam. Eu só estou fazendo um panorama básico, né? Mas, assim, o que nós, então, tentamos garantir esse ano, né? Cursos online, nós tivemos um curso de teatro, estamos tendo esse curso, e contratamos, né, parceiros, né, assessores para esse trabalho. Então, como esse ano nós já sabíamos que muitas academias não conseguiriam acontecer de fato, né, ou não plenamente como a própria portaria prevê e como nós acreditamos, né, nós aproveitamos esse momento de quarentena para valorizar mais o aspecto teórico, né, da literatura, e que às vezes falta até no Gael. O Gael a gente fala muito das práticas e tenta trazer um pouco de teoria no curso, mas às vezes falta, né, um aprofundamento. Então, foi nesse ponto que nós trouxemos a professora Beth Cardoso para trabalhar conosco esse ano, né? E aí, assim, para nós, né, as Suelis podem falar também, tem sido uma experiência maravilhosa pela pessoa da professora Beth, né, assim, uma pessoa muito sensível, muito que se encantou pelo projeto AEL, pela nossa proposta, e pensou no projeto, assim, e pensou nessa formação para o projeto AEL. Ela não pensou assim, vou dar um curso de teoria literária, apesar a especialização dela, ela é doutora, pós-doutora na área, né, professora da PUC no programa de pós-graduação de literatura e crítica literária, mas ela tentou compreender como funcionava o projeto AEL, como que era a especificidade da AEL, para trazer elementos teóricos a partir disso, né? Então ela compreendeu que no projeto os alunos realizam pesquisa, que os alunos escolhem um amigo literário, que é trabalhado muito a autoria, né? Que os alunos, a gente valoriza muito que os alunos sejam protagonistas, autores, escrevam, compartilhem suas pesquisas, seus seminários, né? E a partir disso ela construiu um roteiro de trabalho que é o que nós estamos trabalhando no curso. Nós temos visto até no chat, ou conversando, professores que conversam conosco, alguns, a gente até fez aquele questionário prévio, nós sabemos que muitos de vocês não são especialistas, não são da área de língua portuguesa, e dá um estranhamento, né? A gente começar a ver alguns referenciais, alguns textos de uma área que não é a nossa, que a gente não tem tanta afinidade. A nossa afinidade, todos nós, é que nós amamos literatura. Sim. E nós acreditamos no valor da literatura, no potencial da literatura como um direito humano, que não é restrito a uma área do saber, né? Ele não é restrito à língua portuguesa, ele é restrito à vida, né? Vai muito além da escola, inclusive, a literatura, né? A cultura e a cultura em geral, né? Não só a literatura, porque a EL também trabalha a literatura dialogando com todas as artes, todas as expressões, né? Então, assim, alguns professores falaram, nossa, talvez será que eu estou boiando aqui, né? Será que o curso está muito, será que, né, eu não estou num curso que não era para mim porque eu não sou dessa área, né? E assim, o que nós pedimos para a professora Beth desde o início era trazer elementos, né, como eu tinha dito, né? Pensar na questão do autor, na questão do leitor, como o leitor lida com o texto, na questão do narrador, elementos da narrativa, né? Até porque o nosso tema desse ano, né, que nós planejamos, né, no começo do ano, era poesia narrativa. E agora, nas próximas aulas, ela vai trabalhar outros elementos de questão de gêneros textuais também, né? Bom, mas aí o que nós pedimos para ela? Além de trazer conceitos, tem um professor pedindo para ser admitido na aula.
Pronto. Além de trabalhar conceitos, trazer dicas literárias e trazer um diálogo com a prática. Então, só assim, mapeando mesmo, esse início aqui eu só estou fazendo um mapeamento porque depois nós vamos ouvi-los também. Como que está definido a matriz do curso, né? Inicialmente, a professora Beth, na primeira aula, trabalhou o que é literatura de qualidade hoje? Como é complexo, né, pensar o que é literatura. Aí, no segundo mês, nós tivemos um guia de estudo, que nós vamos ter. Então, entre um encontro e outro existe uma distância de um mês, e nesse mês não teve encontro, então a distância é maior ainda. Intercalando a aula, tem também os guias de estudo, que é um material que ela preparou, que contém vídeos, textos, dicas literárias, referências bibliográficas, questões para reflexão, né? E aí ela criou o segundo tópico, um guia de estudo chamado O Mundo e Quem o Habita, Verossimilhança e Personagem. Aí o terceiro momento foi já a última aula com ela, né? Quem escreve afinal? Autor, narrador e leitor. E agora, nós estamos, como eu disse, na metade do curso, nós temos o último guia de estudo intitulado Tempo e Espaço na Narrativa. E aí, agora dando continuidade, depois nós vamos falar de prosa poética, poesia narrativa, teoria da poesia, depois teoria do conto, depois teoria do romance. E, para encerrar o curso, gêneros no limiar do texto, linguagens e materialidades. Bom, então, na aula sempre, a gente está disponibilizando os vídeos das aulas online, os slides que a professora tem montado a partir desse conteúdo e todo o arcabouço literário que ela tem proposto. Então, são textos teóricos, desde autores da filosofia, como Foucault, Barthes, há textos de especialistas da literatura, como Antônio Cândido, Osman Lins, né, o escritor Osman Lins, também textos de literatura. Então, são dois momentos. Tem textos de teoria literária, textos de autores da literatura, porque aí, a partir da teoria, fazer uma leitura de textos, textos literários, para ver elementos da teoria a partir de uma prática, a partir de um texto de um autor, e, a partir disso, que aí entra a proposta do curso, pensarmos na nossa prática, né? Então, vocês não estranhem, porque são muitos textos mesmo, não fiquem presos a pensar, não, se eu não ler esse texto eu não vou conseguir responder aos fóruns e não vou pontuar, ou algo do tipo. A nossa ideia a nossa formação é finita, ela vai até setembro, outubro, né, melhor dizendo. Porém, nós estamos pensando numa formação para a vida. Então, o importante é que vocês tenham acesso a esses textos, que sirvam durante o tempo que vocês trabalharem com literatura, né, vocês podem ir utilizando esse material, indo estudando, aquilo que os interessa mais, que os instiga mais. A nossa ideia era exatamente essa, trazer elementos para que a prática de vocês seja aprimorada, né, aquilo que a gente sonha para a nossa vida, né? Então, mesmo aquele professor que não é de literatura, alguns textos vão trazê-lo, vão trazer interesse para vocês, vão despertar questões, né? E que pode até trazer elementos, professores de teatro também, que pode trazer elementos para a prática de vocês, né? Trabalhar com o texto teatral, né? Então, por isso que nós estamos trabalhando com fundamentos do que seria um estudo literário, né? Porque estudo literário, em geral, é um elemento humanístico, né? Antigamente as escolas tinham estudos literários de fato, ou inclusive o ensino superior, né? As escolas, né? As faculdades de letras, né? Têm estudos literários. Hoje em dia nós temos clubes de leitura, né? Que têm feito também uma dinâmica nesse tipo. Só que no Projeto AEL nós temos uma proposta audaciosa, que é trabalhar estudos literários com alunos desde o primeirinho ano, desde a educação infantil, quiçá, já temos experiência de AEL na educação infantil, né? Então, como fazer que essa leitura seja prazerosa para os alunos, como trazer mais elementos para que o aluno se encante pela literatura. A gente sabe que é um dia a dia,
que é um desafio contínuo, que o aluno às vezes vem numa aula, depois falta na outra, aí a gente tem que ficar cativando ele para ele retomar as atividades e se encantar pela literatura, né? Então nós sabemos o quanto é aguerrido, no bom sentido, né, o trabalho que vocês realizam para encantar os alunos, né? E quando eles são encantados, a transformação acontece. Quem já tem, né, de tempos a experiência da El sabe quanto é encantador, como nos move ver os alunos ali aprendendo, recitando, interpretando, atuando, compartilhando, né, o saber da literatura, né, falando de Lima Barreto, falando de Machado de Assis, falando de Emerson Alcalde, de Rodrigo Siríaco, fazendo essa mescla da literatura contemporânea, dos autores da periferia, dos autores clássicos, né? E isso, alunos são jovens, né, de 7º, 8º ano, e acho que todos nós já tivemos, em algum momento, pensado, poxa, na minha época não tinha uma experiência dessas na escola, né? O que seria da minha vida se tivesse uma EL naquela época? Então, assim, não se assuste, aqueles que tiveram esse estranhamento de acharem que é muito conteúdo, muito texto, pensem que não tem uma obrigação de ler tudo agora, para já, mas que vão montando esse material, esse acervo, né? E vão tentando fazer referências, né? Não, agora, a partir do que a professora falou na aula, poxa, eu vou me aprofundar nesse tópico aqui, que está falando sobre o narrador, porque isso eu gosto muito. Estou pensando em montar algo com a minha EL a partir disso, né? Algum trabalho específico com os alunos, né? E, então, assim, muito dos materiais que a professora disponibilizou são leituras complementares. Como na faculdade a gente tem isso, né? O professor tem um referencial de aula, né? E tem a bibliografia complementar para o aluno que queira se aprofundar naquilo, né? Então, a senhoresia escrevendo aqui, ó, tocando na essência humana, nossa essência desde o nascimento até antes do nascimento, né? É isso, né? Como a gente é privilegiado de estar conversando sobre literatura, sobre arte, sobre teatro, né? E mesmo nesse momento difícil, a gente encontrou caminhos, né? Então, para além da aula da professora Beth, já encerrando essa minha fala, né? Nós criamos o fórum com atividades para a gente conversando ao longo do mês, né? Para não ficar só aquela aula, ponto. Nos encontramos no mês que vem. Até lá, né? Então, eu sei que alguns ainda têm dificuldades de acessar, de descobrir onde estão os materiais no Teams. A gente vai tentando ajudar à medida do possível, né? Mas o importante, né, nesse fórum, né, nós vamos até tentar ensinar, mostrar, a Thalita depois vai mostrar assim, um passo a passo como acessar esse material, né, para aqueles que ainda não encontraram, né? Mas assim, esse fórum, né, a gente tem colocado questões, né, no primeiro, até só retomando, né, a professora Beth colocou algumas questões abertas, né, para você, questões norteadoras, como ela chamou, né, o que é literatura no século XXI? Como o ensino de literatura e formação do leitor literário se coloca? Qual a relação dos conceitos, né? Então, ouvir vocês, a partir da experiência, é importante vocês trazerem a experiência de vocês e a prática de vocês. Não ficar numa resposta engessada num conceito literário, né? Claro que trazer conceitos é importantíssimo. Eles reforçam as nossas convicções dentro da nossa prática. Eles direcionam e dão sustentação para as nossas práticas, né? A teoria, né? A praxis é exatamente essa conexão entre teoria e prática, né? Bom, mas é importante, por isso mesmo é importantíssimo que vocês tragam elementos do que vocês já trabalharam, do que vocês trabalham com a prática literária. Isso não é pouco, muito pelo contrário, né? Trabalhar com alunos tão distintos, com perspectivas diferentes, em contextos sociais tão distintos, né? É importantíssimo saber como vocês revertem situações e conseguem trazer o universo da literatura para os jovens, né? Já no segundo fórum, né, foi colocado duas questões, né? Diante de um texto literário, qual dessas questões é mais pertinente para construir a interpretação do texto, né? O que é mais pertinente? O que é mais importante? O que o autor quis dizer, o que o texto diz, ou o que você, leitor, entendeu sobre esse texto? Em cada uma delas, qual é o elemento central
e o que isso determina na interpretação do estudo. Por que eu estou lendo as perguntas dos fóruns? Né? Porque teve professor também que me questionou isso. Falou, nossa, mas eu vou ter que ler todo aquele material para responder esse fórum? Né? Não sei quando que eu vou conseguir responder. Na verdade, as perguntas são, reforço mais uma vez, a partir da experiência de vocês. Né? A professora Edna falou que está travando um pouco, mas também eu estou terminando essa minha fala inicial. Né? Bom, vou tentar terminar, tomara que pare de travar. O importante no fórum é que vocês tragam a perspectiva de vocês, seja uma troca. O que se perde numa aula online, que se tem numa aula presencial muitas vezes, é que a gente consegue ter aquele momento de conversar entre nossos pares, né? A gente consegue, poxa, como que está a sua escola lá? O que você tem feito? Deu certo? Você leu aquele livro, deu certo com os alunos? Essa troca é muito importante, né? E às vezes se perde um pouco no encontro online. Então, o fórum é um espaço estratégico para isso. Então, tragam as questões que vocês vivenciam na AEL de vocês, ou na sala de leitura que vocês trabalham, né? Porque nós sabemos que muitos professores são da sala de leitura, e a partir da sala de leitura, criam uma AEL. Às vezes acontece o inverso também. O professor ele cria uma AEL na escola, realiza um trabalho exitoso com literatura e aí se candidata para ser professor de sala de leitura. Então, existe uma clara aproximação entre sala de leitura e AEL, e isso é importantíssimo mesmo. O acervo das nossas salas de leitura são privilegiados, é uma conquista da nossa rede e tem que ser valorizado aquele espaço, né? Então, nós sabemos que muitos são de sala de leitura, então é legal ouvir também o que vocês têm feito como mediação, como atividades diferenciadas para encantar os nossos jovens. Tá bom? Então, resumindo, não se assustem com a quantidade de materiais, vão se apropriando, né, da melhor forma possível desses materiais. Nós queremos mais ainda. A professora Beth está preparando para os próximos temas mais e mais materiais. Mas não se assustem, porque a gente sabe que vocês estão dando aula online, tem professor que acumula, vocês têm a vida pessoal de vocês, claro, também, né? Então a gente vai fazendo os estudos à medida do possível, né? Tá bom? E também o fórum. É importantíssimo que vocês participem. Nós tínhamos dado um prazo para vocês responderem ao fórum, só que a gente percebeu que tinha muito professor com dificuldade de acesso. Não sabia nem onde estava esse fórum, onde achar o fórum, como responder o fórum, né? Então, o que nós conversamos com a nossa equipe, os nossos tutores, que são os nossos formadores das DREs, né? Nós definimos assim, como o curso se encerra em outubro, oficialmente ele vai se encerrar no dia 24 de outubro, né, o dia final, que vai fechar a plataforma do Teams. Né? Então, assim, como muitos professores querem primeiro ler alguns textos antes de responder o fórum, então, ao final do curso, todo professor tem que participar de todos os fóruns. Né? Então, assim, não vai ter prazo para cada fórum. No início a gente tem pensado em colocar prazo. Até tal dia responder o fórum 1, até tal dia responder o fórum 2. Então agora, no final do curso, tem que participar de todos os fóruns, além das aulas online, para totalizar as 20 horas de participação do curso. Porque conta-se nas 20 horas o tempo que vocês estão aqui online conosco, o tempo que vocês participam do fórum lendo e interagindo, e também o tempo de leitura de estudos, tá bom? Bom, só uma dúvida, antes de passar para a Suelis, para elas falarem também sobre a Beth, sobre o curso, e também falarmos de outras questões do curso, só uma pergunta, Thalita, tá tudo ok por aí? Thalita da Drepenha? Oi, Samir, sim. Agora sim, tem uma boa travada aqui, mas agora tá tudo certo. Ai, que bom. Então, bom, a Thalita, ela é nossa coordenadora do projeto AEL na Drepenha, e ela vai mostrar para aqueles que não conseguem, que têm dificuldade de achar o fórum, e onde estão os textos, os materiais do Teams, ela vai mostrar rapidamente a plataforma. Pode ser agora, Thalita? Tá tudo ok? Oi, pode ser sim. Então, vou passar a fala para a Thalita, para depois passar a fala para a Suelis. Bom dia, gente. Então, a gente vai só navegar um pouquinho aqui para a gente... Qualquer dúvida, como eu vou compartilhar minha tela, eu não vou ver o chat mais. Acho que o Samir fica de olho para ver se surgem dúvidas, tá, Samir? E aí você vai me falando, porque eu não tenho acesso ao chat. Aí você vai me falando se o pessoal está com dúvida ou não, tá bom? Perfeito, eu estou de olho aqui.
Apareceu? Muitos gatinhos. Estão vendo os gatinhos? Mas acho que já vai aparecer aqui o Teams. Apareceu? Pessoal, desliguem Paula linda aí, a Paula que está aparecendo. desliguem as câmeras, por favor. Não, mas agora acho que o pessoal já vai ficar mais escondido. Olha, eu estou aqui no Gael, na turma 2. Ô, Thalita, só um minutinho. Na verdade, se as pessoas não desligarem as câmeras, o Teams fica muito pesado. E aí vai travando mesmo. Então, precisa desligar a câmera e o áudio. Obrigada, Thalita. Desculpa. Quando a gente entra aqui, né? Eu estou pelo computador, pelo celular a gente tem uma visualização diferente. Eu vou falando aqui pelo computador, quando vocês tiverem dúvida, vocês vão perguntando, aí alguém vai me narrando as perguntas, porque eu não tenho acesso, né, ao chat. Então, aqui a gente tem a equipe. Quando a gente entra em equipe, deixa eu ver se vai abrir, ó. Abre todas as equipes que a gente tem, né? Eu tenho várias aqui, até umas de teste eu também tenho. Eu vou entrar aqui no curso Gael, que é esse que a gente, né, que a gente tem aqui na nossa, aqui da Drepenha, é a turma 2. Então, quando a gente entra na equipe, a gente entra em geral, ele já entra automaticamente no geral, tá vendo? É a tela principal, é esse geral aqui. No geral, há tudo que a gente faz aqui dentro, ó, os vídeos, as reuniões, tudo que a gente faz aqui dentro, as atividades que a gente posta, aparece tudo aqui, fica tudo gravado aqui nessa parte do geral, até os vídeos das reuniões, né? Aqui, ó, da última reunião, até os vídeos ficam aqui também, que a gente consegue ter acesso depois. Às vezes passou alguma coisa que eu queria ver de novo ou perdi alguma coisa, a gente consegue recuperar aqui nesse geral postagens. Aí, aqui do lado, ó, logo embaixo do nome, a gente tem os fóruns. Aí o fórum 1, né, que a gente já fez, aqui o pessoal interagiu, aqui o pessoal da Drepenha respondeu, interagiu bastante. E temos o fórum 2, que é o segundo, né? Agora a gente vai ter o fórum 3, que é o do terceiro encontro. E aí o pessoal interagiu também, esse daqui interagiram menos. E aqui tem um material também, né? Que o pessoal, o Samir colocou em arquivos. Quando a gente clica aqui em arquivos, a gente tem acesso ao material. Deixa eu ver se ele vai abrir. O ruim da plataforma Teams é que ela é um pouquinho devagar, né? Ela é um pouquinho lenta. Aí aqui a gente tem acesso a todo o material do curso. E aí tá aqui do ladinho, né? Quando a gente clica aqui em geral, a gente pode entrar aqui nos fóruns e tudo mais. Quando a gente clica aqui em geral de novo, e tarefas, a gente vai ter acesso aqui ainda não tem, tá? Mas a gente vai ter acesso à última atividade do curso, que a gente tem uma atividade final, que é uma atividade obrigatória. Eu acho que ela ainda não está aqui, né, Samir? Não sei se... Não, ainda não. Mas aí quando a gente clica em tarefas, a gente tem acesso a todas as atividades do curso. Esse curso, quais são as atividades deste curso nosso? São os fóruns. Os fóruns, eles fazem parte da presença, né, de vocês. Então, é um curso 100% de presença. Então, os fóruns, eles precisam ser respondidos para que gere o certificado para vocês e a pontuação. Então, quem não respondeu o fórum, a gente deu um prazo maior agora, né, Samir? A gente aumentou um pouquinho. E aí, vocês precisam responder todos os fóruns para contar para a pontuação para vocês também, né? Para certificação e pontuação. E a tarefa, depois, quando a gente clicar em tarefas, vai ter aqui a atividade final, que é mais para o final do curso que a gente vai postar. O que mais, Samir, que a gente iria... A professora Clarice está levantando a mão, acho que tem uma dúvida. Baixou a mão, não sei. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estou. Sim, então, bom dia, obrigada pelas orientações. Eu tenho uma dúvida a respeito da atividade do fórum. Eu tenho, nessas atividades do fórum, eu tenho que entrar e fazer comentários a respeito do que foi ensinado, o que foi discutido, é isso que tem que ser feito? Ler os textos e comentar
alguma coisa pessoal ou alguma coisa que eu achei interessante em algum texto? Seria isso? Isso, deixa eu ver aqui nesse fórum. Eu não sei se está aqui a atividade, deixa eu ver mais. Aqui, ó, aqui a gente sempre posta uma primeira questão aqui do fórum, que é para ir discutindo, né? Para ir gerando as respostas e aí as pessoas vão interagindo entre si também. Mas a gente tem aqui, ó, essa primeira que ela ficou aqui embaixo, porque a gente tem duas formas de respostas no fórum. Quando a gente coloca, por exemplo, aqui é o Samir que colocou a questão aqui, né, para gerar o fórum, e aí a gente pode responder clicando aqui, ó, a gente tem 13 respostas já, a gente pode responder o fórum clicando aqui embaixo, ou às vezes gera uma outra caixinha de resposta aqui, colocando aqui embaixo, tá vendo? Eu inicio uma nova conversa. Então, tem essas duas formas de responder. Ou responder por aqui, clicar na pergunta e colocar responder, ou responder com uma nova conversa, né? Uma nova caixinha de diálogo. E aí ela abre e fica aqui, né? Ela fica soltinha aqui no meio. Ela não fica como resposta, né? Vamos dizer assim. Tudo bem? E aí tem essas duas formas. Acho que nem a gente não colocou muita regra se é para responder de um jeito ou de outro. Dos dois jeitos é válido. A gente consegue ter acesso a todos que responderam. Tá certo, obrigada. E ao final do curso nós vamos verificar, né, se todos, por isso que a gente falou, mesmo que não responda agora, até o final do curso, participar de todos os fóruns, né? Vão ser 4 até o final do curso. Vão ter mais, além dos 2 já existentes, vão ter mais 2, tá bom? Então não esqueçam de participar. É importante conversar, né, ter esse canal porque cada turma tem os professores da sua própria DRE. Em alguns casos são 2 DREs no mesmo fórum, né? Mas é legal ter essa troca entre os professores. Tragam bastante da prática de vocês também na resposta. Isso que é o que a gente queria reforçar hoje, é isso. Isso. Só o que eu ia falar também, Samir, é assim, a gente tinha pensado em cada fórum ficar 10 dias disponíveis, agora a gente aumentou, né? Vai ficar aberto, porém, se juntar tudo para o final, ainda vai ter atividade final, né? Então, acho que eu vou explicar em seguida. Thalita, estão falando que tem alguns fóruns que não estão aparecendo, tá falando que é canal oculto. Que o Fórum 2, para algumas pessoas, não apareceu, fala canal oculto. Mesmo clicando no canal oculto, ela não tem acesso, porque às vezes tem, ó. Ele coloca aqui, ó, ocultar canal. É que tem uma diferença, deixa eu ajudar aí. É que tem uma diferença quando você entra no celular e quando você entra no computador. Quando você entra no computador, aparece dessa forma como a Thalita está mostrando. Quando você entra no celular, ele vai aparecer o curso e ele aparece o último canal que está sendo o mais utilizado. Os outros canais, e aí os canais são aqui no caso, o Fórum 1, o guia de estudo e etc., ele fica como oculto. Mas quando você entra no curso e vai acessando, ele vai aparecendo para você. Então, ele só aparece ali o último que está sendo mais acessado, quando você está no celular. É isso que acontece, isso acontece com todos que estão no Teams. Isso, tudo. É que no celular é um pouquinho diferente de quando você acessa pelo computador. No computador, a gente tem 2 formas de acessar também, né? Pelo site lá do Teams, né? Online, e também pelo aplicativo, quando a gente baixa o aplicativo. Quando a gente baixa o aplicativo, o acesso ele fica um pouquinho melhor. Porém, o computador fica um pouquinho... O computador não, né? Ele fica um pouquinho mais lento, né? Porque ele é muito pesado. Uhum. Mas o acesso ele fica melhor, assim, a gente consegue ter mais... a visualização fica um pouquinho diferente, a gente consegue ter um acesso melhor. Tudo bem, gente? Mais alguma dúvida? Acho que era isso, né? Eu tenho uma dúvida, posso perguntar? É a Renata que tá falando? Isso, sou eu, Samir. É isso que eu ia passar a fala para você mesmo, isso. Então, primeiro eu queria me desculpar porque eu realmente não respondi o fórum, mas eu fiquei um pouco assustada, na verdade, quando eu vi, e justamente porque a minha
formação é em pedagogia, e aí eu falei, puxa vida, esse ano tá difícil. E aí eu queria saber assim, as questões do Fórum 1, né, que são várias, elas são questões norteadoras, Samir? Norteadoras, isso. São norteadoras, eu posso Não é pergunta e produzir resposta. o texto. Isso, exatamente. Certo, entendi, tá. Porque eu vi que muitos colegas tinham respondido as questões assim, separadamente. E aí isso não estava claro para mim. Então, são questões norteadoras. Ok, obrigada. Na Era isso verdade, que eu queria saber. e até para reforçar, essas perguntas que estão no fórum eram perguntas de encerramento da aula da professora Beth. É que como a aula é 2 horinhas, passa muito rápido, não dá nem tempo dela fazer esse debate com vocês. A ideia era que, digamos assim, o fórum já começar na aula. Né? São questões norteadoras. É que nenhum dos encontros deu tempo para isso, né? Mas todas as questões são norteadoras e a partir disso vocês trazerem a partir do que vocês entenderam da aula, a partir das leituras que vocês fizeram e principalmente a partir das práticas de vocês, uma resposta que dialogue, né, com outros professores no fórum. Ah, entendi. Nossa, ficou muito mais claro, Samir. Obrigada, viu? Estamos aqui para isso. Hoje a gente pensou nesse encontro exatamente para isso mesmo. Obrigada. Alguém mais tem dúvida quanto ao acesso aqui dentro da plataforma? A professora Vera Cardoso estava com a mão levantada. Acho que... Alguém? Não sei. Acho que... A Ana Paula também, Samir. Ana Paula, Ela está com uma dificuldade, ela pode se manifestar. Ana Paula? As internets estão travando. O que a Ana Paula trouxe aqui no chat é de que mesmo no computador, para ela, apareceu como canal oculto. Ele está na turma 1. Talvez alguém deve ter mudado Isso pode acontecer também, ter mudado a forma deste canal. Só que quando a pessoa acessa os 3 pontinhos aqui, tem a opção ocultar. E eu acho... agora eu não sei porque eu tenho acesso de professor, né? Mas eu acredito que os cursistas também consigam tirar esse ocultar do canal. Não sei agora... Eu acredito que sim. Por curiosidade, eu fui ver, para mim não aparece como oculto, né? Porque eu tô como professor também. Talvez seja isso. Na turma 1, Samir, você consegue acessar? Eu tô na turma 1. Todas estão disponíveis, não tem nenhuma que tá oculta. Não sei por que aparece. Muito estranho. Só vou reforçar aqui a atividade final depois que vai aparecer na tarefa. Então, quando a gente... por exemplo, aqui eu estou no encontro 1, né? Eu cliquei nessa pastinha aqui do encontro 1, fórum. Aqui eu não tenho acesso, eu tenho acesso aos arquivos, mas eu não tenho acesso à tarefa. Então, a tarefa, quando a gente for postar a atividade final, ela vai aparecer apenas na aba geral. Tarefas, e aí aqui ela vai ser postada. Tudo bem? Como atividade final. E aí é só clicar. Quando a gente clica na atividade, vai aparecer ali qual é a questão da atividade, as instruções, e aí vai aparecer uma abinha para você inserir, né? Então, você pode inserir um documento do Word, do Excel, PowerPoint, e também inserir link, né? Por exemplo, provavelmente a tarefa, se for, né, um vídeo, alguma coisa assim, a gente só vai conseguir inserir se for o link do vídeo, não é isso, Samir? Isso. Se for o link, né? O vídeo mesmo a gente não consegue. O vídeo não dá para carregar. Eu vou explicar a atividade obrigatória, ela vai ser em forma de vídeo, né? Mas aí, exatamente, vai ter que ser gerado um link, porque o Teams não permite carregar o vídeo na aba tarefas. Isso. Aí o vídeo, o link, você pode subir tanto no OneDrive quanto no Google Drive, né? Que pega ali o link e compartilha aqui o link do vídeo, ou mesmo pelo YouTube, né? Se alguém tem algum canal no YouTube e tudo mais, dá para fazer pelo YouTube também. Tudo bem, gente? Acho que era isso, né?
Não, foi ótimo. Ainda bem, deu a oportunidade também para ter essa dúvida. Pessoal, se tiver aparecendo oculto, então, reforçando, tem os 3 pontinhos, dá para você acessar esse material, né? Talvez por algum motivo ficou oculto na plataforma, né? A Ivanira está com a mão levantada, Camila também. Oi, a Camila, tudo bem? Oi, Camila. Não, então, é só para falar que quem acessa pelo celular, que realmente aparece para nós cursistas um canal oculto. E aí é só clicar em cima de onde está escrito canal oculto, que vai aparecer todos os canais com os tiques azul. Daí você clica em cima do que não está aparecendo, o tique azul, que todos aparecem. Ah, é isso. Perfeito. Então, gente, o que tiver oculto tem que tirar o oculto. Não é para nada ser oculto nesse curso, pelo contrário. Bom, se tiverem mais perguntas sobre essa questão, né, o que a Thalita apresentou, mas eu vi, tem algumas questões no chat também que envolvem a dinâmica do curso, né? O Renato estava questionando a questão dos textos, se tem um texto principal ou se quais são a bibliografia complementar. Bom, durante a aula tem o texto de referência que a professora utilizou, né? Mas a gente não está evitando até, digamos, categorizar qual texto é o mais importante, qual é complementar, porque tudo depende digamos assim, do que vocês querem se aprofundar. O que tem de características em todos os materiais, todas as aulas e nos guias de estudo, é que tem textos teóricos e textos literários, né? Tem professor que prefere começar pelo literário e outros preferem começar pelo teórico. Mas o que a professora Beth até falou nos vídeos que ela gravou é que quando você começa pelo teórico, você acaba lendo aquele texto que ela sugeriu com outro olhar, né? Porque tem elementos, por exemplo, o narrador, elementos da narrativa. Você vai olhar com o olhar que a teoria sugeriu, alguns detalhes da obra, né, que ela indicou, né? Então isso é um ganho, digamos assim, né? E uma coisa que ela reforçou muito, que eu tinha esquecido de falar, e é uma das faces da EL, uma das premissas da EL, valorizar a autoria dos alunos e também dos professores, né? Então, nós sabemos que muitos de vocês já são autores, participaram do Revelar-se Autor o ano passado conosco, ou até já têm outras experiências como escritores, né? Então, a gente acredita que esse material também vai contribuir muito para o aprimoramento da escrita de vocês ou dos alunos de vocês também, né? Então, por isso que esse material é para a vida, reforçando mais uma vez o que nós tínhamos dito. E o Renato tinha colocado também a questão de fazer um referencial, todos os textos que estão disponíveis para ver se não perdeu nada, né? O que eu vou fazer, eu vou colocar num link só depois, né? Como ainda tem outras aulas, né? Mas próximo ao final do curso, eu vou criar um link com todo o material, né? Porque aí fica mais fácil. Aí não tem como perder nada, né? Então, acabou o material que a professora Beth forneceu, a gente criar um link só e encaminhar para vocês, que aí vocês têm para sempre, para quando quiserem, todo esse material. Os textos, os vídeos e as bibliografias complementares, tá bom? Por enquanto, a gente está colocando fragmentado porque são conteúdos de aula, né? Então, por enquanto, é até bom que esteja separado. Mas aí, no final do curso, a gente junta tudo num link só. Tá? É interessante também observar o vídeo da professora Beth, que ela dá até um caminho. O primeiro vídeo dela, ela até sugere, não que ela fale para vocês seguirem isso, mas ela dá um caminho de como fazer. Eu acho bem interessante. Então, esses os vídeos que a Sueli citou, estão no Teams, a gente colocou ontem, tá bom? E depois eu vou tentar disponibilizar aqui no chat também. Gente, alguma pergunta sobre essa questão? Senão a gente vai falar sobre a atividade obrigatória, para depois entrar em questões da EL propriamente ditas.
E obrigado, mais uma vez, obrigado, Thalita, né? O pessoal está agradecendo, deixa eu agradecer também, né? Obrigado, Thalita, por essa ajuda, né? Oi, estão me ouvindo? Sim. Oi, sou a Vera, né? Oi, Da Vera. Conceição Evaristo, da EL Conceição Evaristo. Eu não consegui ver a apresentação da Thalita, que só aparecia o rostinho dela. Daí teve uma vez que apareceu a parte que estava sendo reproduzida do computador, eu estou dependendo só do celular, porque meu computador quebrou na outra quinta. E tá bem difícil, foi bem complicado. Não sei se eu respondi certo no fórum, né? Não, eu só queria saber, quando tá oculto, a gente aperta em cima, né? Eu não sei, eu não vi, porque eu já tinha respondido o fórum, né? Não, era só isso que tá. E toda hora fica falando. Aqui eu saí acho que umas 3 vezes, porque fala assim: o aplicativo não responde, daí eu coloco esperar, aguardar, né? Só que daí ele sai, eu deixei de ouvir. Você, Samir, por muitas vezes, eu fiquei sem ouvir, daí eu fiquei vendo azulzinho em volta de você, eu falei assim, ele tá falando. Então, eu é que estou deixando de ouvir. Daí por isso, daí eu também saí e entrei, mas algumas vezes falou que o Teams parou e o que eu queria fazer, se era fechar, não sei o que lá. Daí eu fechei a primeira vez, a segunda eu aguardei, só que daí estava sem som, ficou tela preta, daí eu resolvi sair e entrar de novo, só para explicar. E depois a gente pode ter acesso a essa aula filmada, que eu perdi bastante. Sim. Não, fica tranquila. Ela está sendo gravada, né? Inclusive as aulas da professora Beth também estão disponíveis lá no Teams, né? E nós vamos encaminhar depois lá na turma de vocês o link dessa aula de hoje. Então, a parte da Thalita, que você falou que não dava para ver, aí dá para você ir na parte que você não conseguiu assistir e assistir com as imagens, né? O livro que a Beth tinha comentado, né, na última aula, eu tentei baixar, não consegui. Vai estar só uma parte do livro ou o livro para a gente poder ler? Você sabe qual obra especificamente? Porque alguns ela disponibilizou a obra inteira, outros ela disponibilizou um texto. Eu cheguei a ver isso no computador, eu cheguei a acessar essa parte, né? Aqui que no celular que eu fico muito perdida, assim. Essa parte eu cheguei a ver lá todas as atividades ali, eu falei, ai, que legal, né? Cheguei a abrir um texto, li, mas isso foi há mais de 10 dias. Tá bom, muito obrigada, desculpa. Não, imagina, dá uma exploradinha depois lá no material que tem muita coisa boa, tá bom? É só pelo celular que eu não sei. Isso. Muito bem, obrigada. E aí outra questão, tem professor comentando se caiu, né, tá tendo problema de conexão. Então, reforçando mais uma vez, o vídeo vai estar disponível e também, quanto à questão de lista de presença, fiquem tranquilos, porque nós temos esse relatório, aparece lá, caiu, voltou, a gente sabe que vocês estão por aí, fiquem tranquilos, tá bom? Ô, Samir, eu só queria reforçar, né, que a Thalita fez essa apresentação, mas como você já disse, depois se alguém não conseguiu ver, vai estar no vídeo, mas que os cursistas acessem a gente, né? Assim, se durante o mês está com dúvida, não está conseguindo, porque a gente também está entendendo que como vocês estão mexendo mais na plataforma do Google Meet, vocês têm mais conhecimentos lá e tem algumas questões aqui com o Teams para lidar. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, acessem os coordenadores de vocês nas DREs, que a gente está super disponível para ajudar a vocês a entrar, a tirar dúvidas, né? Não precisa ficar juntando toda essa angústia, não, porque tanto tempo, ou pensar em desistir, ou qualquer coisa. Porque a gente está ali, às vezes demora um pouquinho para responder, mas a gente está super aberto para ajudar. De repente, até fazer uma chamada de vídeo para ensinar como a Thalita fez aqui, se não conseguir. Mas eu acho que com o vídeo da Thalita isso vai ficar bem mais fácil. Mas só reforçar de procurarem a gente, né, Samir? Porque a gente sentiu um pouco de falta disso também. Perfeito. Então, quem falou com vocês agora foi a professora Tatiane, coordenadora da EL na DRE Butantã. Então, pessoal do Butantã, a Tati está aí para isso, hein? Ô, Samir, então, eu acho que era bom, né, falar de todos. Isso. Então, manda ver, Sueli. Então, temos
a Thalita, né, no Butantan. Temos Tatiane. No Campo Limpo, o Cleomar, a Elaine. Acho que era bom o Elaine, aparece para eles te verem aí. Para dar um oizinho. Eu estou tentando aparecer, mas tem travado. Espera aí que eu estou tentando aparecer. Tá me ouvindo? Olha o Cleomar! Olha o Campo Limpo. Eu não sei essa parte. Vocês aprendam e depois me ensinem. Olha, agora a Capela do Amor. O Cleomar é mais querido. Querem falar alguma coisa, Cleomar e Elaine? O Cleomar é mais sabido nessa parte tecnológica. Não, estamos aí só aprendendo, só aprendendo e assim, nos colocamos à disposição dos professores para dar todo o suporte necessário. A gente deixa o Cleomar passar, né, Elaine? Eu estava quietinho aqui porque eu não tinha penteado o cabelo, viu, gente? E abrir a câmera. Cleomar. Oi. Você nos representa, eu e a Elaine. Tamo junto. Tamo junto. Eu tô aqui por aqui, eu tô por aqui também. Vocês estão me ouvindo? Temos, Gi. Sim, estamos sim. Eu detesto fórum, mas tudo bem, gente. Não, vocês não ouviram isso. Olha, eu e a Cláudia está por aí também. Gente, bom dia. Eu sou a Gircélia e a Gi, lá da Adre São Mateus. Eu compartilho o grupo 7 com a Cláudia, lá da Adre Santo Amaro. Cláudia, tá por aí? Acho que você tá, né? A gente dá um oi pro nosso grupo. Tô sim. Bom dia. A gente está interagindo lá, né? Acredito que o grupo está caminhando, mas o que precisarem, estamos à disposição. Legal. Eu vou aprender. Pode mandar mensagem para a gente, pode perguntar. Nós estamos aí. A gente, para variar, fez bagunça e interrompeu a Sueli. Só radical. Para variar, a gente bagunçou tudo. A equipe de Diped é pior do que aluno em sala de aula, viu? Vocês estão pior do que sexto ano, pelo amor de Deus, viu? Isso é real. Então, falando aqui de Pirituba também. Falando aqui de Pirituba também, as meninas precisarem, né? Os meninos podem entrar em contato, pode falar comigo também. Isso. Obrigada. O que eu não souber, a gente pergunta. O que a gente não souber, a gente pergunta. Isso aí. Beleza. Tá bom? A Luciene, de Capela, o Cleomar. Eu estou junto com o Cleomar e com a Elaine. Isso. Agora, e do Ipiranga? Fabiano, tá? O Fabiano? A Lúcia. A Lu, ai, Lu! Acende a luz, Lu! A Lúcia, tá escuro, Lúcia. É de Itaquera, Lúcia. É o frio. E a Vanessa, olha, a Lúcia e a Vanessa, elas são lá de Itaquera. Oi, Van. Oi, gente. Então, muito bom. O pessoal de Itaquera sabe, né, Lu? Estamos à disposição pelo WhatsApp. A gente está sempre conversando, então acho que tá tranquilo. Estamos juntas. Ai, beleza. A Gisele de São Mateus, cadê, Gi? Cadê você, Gi? Gisele. Acho que ela já aparece aí. Desculpa, eu caí. A instabilidade na internet. A Tatiane. Machucou, tá? A gente põe um gelinho que passa. Mas tem gente aqui participando do fórum da FOB, né? 4. A gente, desculpa, o grupo 6. A gente está no Butantan e
O Ivan, acredito que está de A férias. Magali está Magali também, ó. A Dre. Tá, Estou Estou representando o Roberto. Que o Roberto acho que não está. A Magali é lá da Dre de Jaçanã Tremembé. Não, freguesia. Não, FB. Freguesia. E aqui no chat tinha falado que queria ver quem era de freguesia. Estamos procurando aí, Magali. Pois é, a gente é mais quietinho. O Roberto e eu somos muito quietinhos. Bom, faltou, peraí, São Miguel é a Tassiane. Hoje a Tassiane falou que não poderia estar presente na aula. Ela nos avisou isso. E o Ivan, a Tati falou, né? O Ivan que está de férias, né? Da Dre Jaçanã. A Rosana estava presente. Cadê você, Rô? De Guaianazes. Rosana. Maria Inês. Ô, minha querida. Tudo bem? Tudo bem, meus lindos? Bem. Guaianazes, se precisar de alguma coisa, grita que a gente ajuda o máximo que a gente puder. Isso, Maria Inês. Isso mesmo. Lá com a Rosana, está sempre presente, né? Maravilhosa, sempre à frente de tudo. Isso mesmo. Obrigada, viu? Gircele. Gi, tá sem som, é São Mateus, olha, Gisele São Mateus. Não estou te escutando. Olá. Voltou. Não. A Gisele, ela falou aquela hora, estão me escutando, agora a gente não está te escutando, Gi. Então fala aqui, acho que você não pegou aquela hora que eu estava falando no grupo já. Então, Gisele de São Mateus, a Gi, junto com a Cláudia, estamos lá da Dre Butantã, nós estamos lá no grupo 7, o que vocês precisarem, podem chamar a gente. Linda, obrigada, viu? Então, gente, qualquer dúvida... desculpa, a Cláudia. Mas acho só, enquanto isso, qualquer dúvida, então, contatem os nossos formadores. Tem um recurso no Teams que você coloca o arroba, aí você vai escrever, você coloca o arroba, dá para marcar a pessoa que você quer falar. Então pode marcar, ou inclusive nós, né? Se tiver alguma dúvida. Eu não estou achando o texto, né? Então, conversem conosco se tiver alguma dúvida, se tiver alguma dificuldade. Não. Acho que está tudo certo, né, Samir? Eu acho que o pessoal... Tem algumas pessoas que estão com problemas. São muitos coordenadores. Tem aqui a Alessandra falando, nossa, quantos coordenadores, né? É que nós temos essa equipe maravilhosa. São as 13 diretorias muito presentes no projeto, e é por isso que o projeto dá tão certo, porque vocês têm esse apoio, essa comunicação. A SME, é a Dre e as escolas dos alunos, tá? É esse caminho que a gente faz, que a gente gosta tanto, que a gente acredita para levar essa literatura, sabe? Para fortalecer. Agora, Suelizinha, querida, cadê você, meu amor? Eu vim aqui só para te ver. A Suelizinha vai falar nisso sobre o seminário? Vai falar, Su? Isso. O pessoal, bom dia. Bom dia. Posso fazer uma perguntinha antes, que ela é técnica e eu não queria... É verdade, você estava com a mão levantada faz tempo. Deve estar até com tendinite aí. Nessas horas, agradeço o Teams, que é ele que está aí, ó, por mim, com a mão levantada. Acho ótimo muitos coordenadores, né? A El tomando conta, né, Sueli Vaz? Que bom.
Que bom, adoro. E queria dizer para os meus coleguinhas, para a gente ficar tranquilo, porque afinal de contas, pensando assim, de modo bem simples mesmo, não fiquem bravos e bravas comigo, a gente também não teve, quando surgiu o WhatsApp, quando surgiu o Facebook, né? A gente também não teve curso para lidar com esse trem, e estamos aí hoje por dentro de tudo, né? Então, acho que aos pouquinhos a gente vai se entender com o Teams. Eu já tive muita dor de cabeça com ele, agora estou até melhor, a nossa relação está até mais amigável. Então, vamos com calma que tudo vai dar certo. Meu amor, né? Vai dar certo. Vai chegar ao ponto da gente estar usando o Teams igual o Facebook e o WhatsApp, pessoal, sem pensar. E outra coisa que eu queria só perguntar, né, que o Samir comentou que o curso vai até o dia 24 de outubro, né? Dia 24 de outubro, que é o último encontro, o Teams, a nossa equipe desse curso, ele fecha para as interações, mas os arquivos ficam lá, né? Enquanto o Teams existir, ficam lá, né? Isso. Enquanto essa plataforma for usada pela prefeitura, a gente consegue ter acesso a esses arquivos a qualquer momento, é isso? Exatamente. E mesmo assim, como eu disse, nós vamos depois colocar tudo num drive na nuvem e disponibilizar o link, porque aí não fica dependendo também do Teams. Nem da plataforma, né? Nem da plataforma. Mas na plataforma vão continuar lá os materiais. Não vai ser deletado, vai continuar lá o material, né? Independente do final do curso ou não. O que eu quis dizer é que nós vamos fechar a nota. Depois desse dia, nada mais vai ser considerado para avaliação, né? Entendi. Só uma coisinha, gente. Assim, vai ficar lá, lógico, né? Mas a mesma pessoa que abriu a equipe consegue excluir a equipe. Excluindo a equipe, exclui tudo. Porém, acho que a gente não vai fazer isso, né? O outro curso é uma resposta técnica, isso. Isso, mas a gente não vai fazer isso, vai deixar a equipe lá abertinha para todo mundo acessar os conteúdos, né? Obrigada, sua maravilhosa. Saudades de você. Obrigada, gente. Sempre bom ouvi-los. E agora vou ouvir essa lindona da sua Elisinha, que eu adoro também. Beijo para todo mundo. Um beijo. Su, abre o microfone. O microfone está fechado, Su. Bom, enquanto isso, só duas questões que foram colocadas. Não, primeiro, agradecer à professora Daniele, que disponibilizou o texto do Pedro Páramo. Eu vou depois colocar nas equipes também esse texto, disponibilizando lá. Ela disponibilizou aqui no chat, né? Então, obrigado. E é legal isso também. No fórum, vocês podem fazer isso também. Tem alguma indicação, algo que vocês queiram compartilhar, né? É um espaço privilegiado para isso também, né? Vamos, né, trocar figurinhas, que isso é muito bom. Tá bom? E uma professora perguntou lá atrás, eu não vou lembrar o nome agora, por que nós não usamos o Google Meet, né, nesse curso, né? Na verdade, nós seguimos orientações que nos foram passadas, né, no começo do ano, que o ideal era fazer os cursos pelo Teams, porque era uma plataforma que todos receberam acesso, né? Porque todos os professores ganharam, né, receberam um e-mail da prefeitura, né, pela Microsoft, e nela tem o recurso do Teams. Nós, até então, nunca tínhamos feito um curso EAD, e agora nós estamos vendo as dificuldades da plataforma. Ele é bom em alguns aspectos, em outros ele é problemático, digamos assim. Mas, talvez num outro momento, nós ainda vamos ter um outro curso no finalzinho do ano, né, com o escritor Marcelino Freire, um curso de escrita criativa, né? Então talvez a gente use outra plataforma nesse curso, né? Uma das possibilidades é ser a plataforma do Google. Vamos ver até lá, né? Parece, Samir. Oi, gente. Parece que tem uma professora, Cristina, quer falar, eu acho. É isso, Cristina? Não? Posso falar? Queridos, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, estou acompanhando aqui com muita atenção tudo, né? Inclusive os comentários do chat e tudo, falando com todo mundo, ouvindo. E é maravilhoso constatar que esse curso, sinceramente, com certeza mesmo, está atingindo os nossos objetivos que planejamos no início. A equipe AEL, juntamente com essas joinhas que vocês viram aí se apresentando, né?
os grandes parceiros que nós temos no projeto em cada ADRE, e como bem disse a Sueli Vaz, essa equipe junto conosco é que faz tudo acontecer com essa leveza e esse compromisso, e faz tudo dar certo. A gente tem certeza absoluta de que, se não fosse essa equipe, que é grande, numerosa, acrescida de cada coordenador de estudos literários, das atividades de teatro, equipe gestora, todas essas pessoas que abraçam o projeto AEL com tanta propriedade mesmo, é que faz tudo acontecer dessa maneira. E o que nos causa uma grande alegria mesmo é que nós já estamos no mês de agosto, né, dando continuidade a esse curso e a outras ações que estamos fazendo de maneira online, assim, de maneira façadinha, né, como nos é permitido agora, mas nós temos tido constatações de que tudo acontece, e acontece com muita criatividade. Temos conversado de que, certamente, muitas dessas ações terão continuidade após a pandemia, juntamente com o que já fazíamos. Então, estamos ganhando experiência em todos os sentidos, estamos aprendendo muito com cada um de vocês, acompanhando no grupo Sarael, no Gael RME, nos outros canais, no WhatsApp mesmo, o pessoal, nós temos visto que tem acontecido muitas atividades muito significativas e que estão dando muito certo mesmo. Então, como foi me pedido para falar sobre os seminários, eu digo que desde o início, mas desde o início mesmo do projeto, quando eu estava na DREPenha, na MF Padre Antônio Vieira, quando tinha só o Padre Antônio Vieira naquela época, eu tive essa intuição mesmo, e depois com a experiência desses 15 anos de acompanhamento, eu tive a experiência de que os seminários são fundamentais para o projeto se estabelecer e se concretizar e se aprofundar. O seminário é seminário interno, né, realizado nas escolas mensalmente. Ele propicia que os alunos, duas coisas que eu acho fundamentais, né? Ele propicia que o aluno que se apresenta para o seminário, que chega perto dos coordenadores do projeto e diz, eu quero fazer meu seminário, ou ele é incentivado de alguma maneira por cada professor, coordenador do projeto, que chega até ele e diz, olha, eu acho que você está apto a fazer o seu seminário. Você já realizou a pasta do acadêmico, a sua pasta do acadêmico já se ampliou no segundo momento, você está cada vez mais dono do que você fala, protagonista do que você diz, protagonista do que você acredita, então você pode passar isso com naturalidade para os seus colegas. Outro fator muito importante na realização dos seminários é propiciar que todo o grupo participe desse seminário. É muito importante. Eu me lembro de um seminário no Padre Antônio Vieira, quando se iniciou lá a AEL para o ensino fundamental, a partir do primeiro ano, os alunos de 6, 7 aninhos, até tem uma foto muito sugestiva e muito bonitinha, a maioria com aquelas janelinhas, né? Faltando os dentinhos, que foram os primeiros, eu estava lá nesse dia. A apresentação deles era de apresentar o seminário. Hoje teremos o seminário de, vamos supor, Gonçalves Dias. E eles só falavam isso, só, entre aspas, né? Porque já era muito em grupo, eles falarem o nome de um autor que antigamente eles nem conheciam. E aí eles todos participando desse seminário. E o aluno que faz o seminário de um determinado escritor, chamar de repente não, tudo combinado, organizado, direitinho, mas chamando para participar daquele seminário outro aluno acadêmico
da respectiva cadeira dele, citando o autor dele também. Então, há um enriquecimento, assim, da participação conjunta, né, do que nós falamos da solidariedade, os valores de amizade, solidariedade, respeito, um pelo trabalho do outro. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa prática, realizada mensalmente nas escolas, ela é muito importante para preparar o grupo todo, seja para uma festa anual de posse, uma fundação de uma nova academia. Eu, acompanhando aqui o chat, estava vendo que muitos professores falaram da intenção de fundar uma academia no ano de 2021 próximo, e muitos também já estavam no andamento da fundação da sua academia de letras na escola neste ano de 2020. Como o Samir disse, nós tínhamos uma projeção magnífica para esse ano de fundações. Imaginem vocês quantas academias já teríamos fundado até esse momento, se a situação estivesse normal, como antigamente. Mas isso não é um desespero, nem é uma parada, é algo que não pode ser diferente. Mas os seminários acontecendo, mesmo na época da pandemia, né, nessa época de afastamento, isolamento, onde as ações podem ser realizadas por vídeos, mesmo por lives, né? Mas acontecendo esse seminário, pessoal, queridos, é muito importante que nós incentivemos essa prática esse ano, sabe? Tenho assistido, por exemplo, vou citar a Adri São Miguel, a MF Newton Reis, da Adri São Miguel, ela mesmo, sempre, ela realizou seminários mensalmente na escola, sempre, desde a fundação. Então, eu mesma frequentei muito, só quando houve impossibilidade de estar presente fisicamente nesses seminários, eu estive lá e vi o crescimento dessa academia, desses alunos que prosseguiram na EL, né? Estão lá até hoje, a maioria agora tem uma turma nova que chegou do 6º ano, no ano passado, 6º, 7º ano, alguns estão chegando ao 9º ano. Ontem mesmo eu assisti online o seminário sobre Luiz Fernando Veríssimo. O aluno está no 9º ano, Gabriel, e ele realizou o seminário sobre Luiz Fernando Veríssimo. E quero dizer para vocês que foi o 4º seminário realizado nessa época de isolamento, de afastamento, como nós estamos fazendo os cursos, tudo mais à distância, né? E os seminários são incríveis. Bom, eles estão sendo gravados, né? O Samir já subiu tudo para o nosso canal YouTube, o canal da El no YouTube, e vocês podem ver o protagonismo desses alunos, sabe? Falando sobre os autores. Então, já houve de Elias José, estive presente, depois teve o seminário de Silvio Ortoff, o primeiro, não me recordo de que autor, eu não estive presente, ontem estive presente no do Luiz Fernando Veríssimo. Então, essa prática dos seminários, que nós também realizamos na Academia de Letras dos Professores, é fundamental, é o momento do protagonismo dentro da escola, geralmente é na sala de leitura que acontece, convidando sempre que possível os pais desses alunos acadêmicos que não têm outra oportunidade, muitas vezes, de presenciar, por exemplo, eventos maiores no sentido de não serem mais importantes, maiores em extensão, em serem um local fora da escola, como no CEL, um teatro, uma casa de cultura, mas não são menores esses eventos internos, na sala de leitura, o seminário mensal. Essa prática, a gente tinha conversado sobre isso, a Sueli Vaz, o Samir e eu, da mesma maneira como no ano passado nós focamos na pasta do acadêmico,
que com esse trabalho que foi feito no GAEL, a pasta do acadêmico, ela realmente começou a acontecer da maneira como nós sonhamos, da maneira como idealizamos, né? A pasta do acadêmico, a pesquisa, ela foi falar muito aprimorada é exagero, assim, né? O pleonasmo, mas dizer que ela foi aprimorada mesmo, a pesquisa com o trabalho do GAEL no ano passado, nós nos sentimos muito realizados com isso. Temos visto, ano passado, até com relação aos professores também, porque os coordenadores das DREs, esses que vocês conheceram, foram apresentados hoje, ou antes até, esses, dentro do que nós programamos no GT, que é o nosso grupo de trabalho, que realizamos também mensalmente, né? A equipe AEL, SME, com a equipe dos coordenadores, e depois tudo isso chega de uma maneira, assim, como combinamos em conjunto para vocês no GAEL, foi muito positiva. Então, qual é a ideia, né? A proposta é de que o seminário seja também aprimorado assim, porque nós temos o chá literário também, que é uma ação muito positiva, muito importante, muito leve, muito agradável, que as escolas fazem como um acolhimento inicial aos pais, à comunidade de maneira geral. Então, essa comunidade vem até a escola num determinado dia e há um evento muito de acolhimento, realmente. Esse é de acolhimento. Vários chás literários podem e devem ser realizados durante o ano. O que diferencia um chá literário de um seminário é justamente todos os eventos dela têm como característica essa leveza, né? Essa espontaneidade, mas o chá literário, a característica maior dele é de acolhimento, então é um evento muito gostoso de se fazer, e mesmo nesse momento do chá, simbolicamente, que é já uma característica, né, das academias, né? Todas as academias têm nesse chá um momento de troca, de leveza, como estou falando. Mas na nossa... então, na EL também isso não é diferente. Então, sempre há um encerramento com um chá ou alguma coisa que é oferecida para todos ali, né? Para simbolizar que é festejar, celebrar um chá literário. Já com algumas apresentações literárias, apresentações cênicas curtas. Já nesse primeiro momento, os pais se deliciam, adoram ver o que os alunos estão fazendo nos encontros semanais, né? O que está acontecendo na EL. Muitas vezes eles têm essa oportunidade no chá literário e também nos seminários, né? Só que o seminário, ele é focado, a diferença é que no chá literário, o grupo todo, aqueles que já se sentem preparados, podem fazer, as crianças, os jovens, apresentações de acolhimento, sempre considerando já o que é feito nas reuniões semanais. Agora, no seminário, é um momento que coloca em destaque um acadêmico, geralmente aquele que já está na EL há mais tempo, tal, ou então o próprio professor participando junto com esse aluno ou outros, mas esse que está em destaque, na verdade, é ele o destaque, mas é simbolicamente o autor que ele representa, é o amigo literário dele, que ele tem orgulho de apresentar ao grupo. Então, é muito bonito ver e surte um efeito de aprendizado muito grande, de ampliação desse conhecimento, na medida em que os outros passam a conhecer esse autor também, que não é o seu amigo literário escolhido, mas ele começa a apreciar também, que é muito bom, vai ampliando esse leque de autores
para todos, né? E faz com que eles se sintam... ele tem o autor dele, o amigo literário dele, mas ele está ampliando esse universo de autores variados, né? Porque na AEL os estudantes escolhem os seus amigos literários. Então, imaginem quando você é amigo de alguém e vai apresentar esse amigo para outras pessoas que também vão gostar dessa pessoa, porque foi apresentado com propriedade, com carinho, com gratidão. Então, os seminários, nós podemos fazer agora, daqui para frente já, tentar olhar, assistir lá no YouTube, no nosso canal, esses seminários da Newton Reis, MF Newton Reis, da Adri Penha, aliás, da Adri São Miguel, tentar assistir esses seminários das crianças, dos jovens, nessa época de pandemia, e ver de que maneira vocês poderiam reproduzir esse momento, nem que fosse um só, sabe? Vocês tivessem condição de incentivar os professores a realizar esse seminário assim. Sabe o que é bonito também? Vocês vão ver a escola presente nesse seminário online, sabe? Então, por exemplo, eu vi a diretora, eu vi a equipe gestora, o coordenador pedagógico, eu vi os outros professores que estão todos com muita saudade das crianças, dos alunos, né? Ali, e eles conversando nesse seminário. Ontem sobre Luiz Fernando Veríssimo, e no anterior sobre Silvia Ortoff, e no outro que eu assisti, que foi do Elias José. Vocês podem ver a alegria que eles estão de sentir a El continuando com a presença deles ali, com a pastinha do acadêmico, sabe? Foi tão bonito isso. A Sueli Vaz depois pode falar, porque ela comentou tanto comigo que gostou, achou importante, né? Então, eu queria aproveitar esse momento com vocês para ver se vocês conseguem, assim, em cada ADRE, você sentir se tem alguma, nesse momento difícil, se tem alguma academia que pudesse fazer essa apresentação, que vai ser muito boa para os professores que estão aqui nesse curso, nesse momento nosso hoje, aqui novatos, vamos dizer assim, né? Que estão aprendendo ainda, estão tendo neste ano o primeiro contato com a El. Eu tenho certeza que vocês vão se encantar com as possibilidades vindas desse protagonismo do aluno nos seminários. Então, não sei se eu consegui passar para vocês esse desejo, né? Então, se vocês conseguissem organizar um seminário, se a gente conseguisse um seminário por DRE, né? Acho que estou falando assim, sonhando alto, mas para quem fosse possível fazer com algum professor esse seminário, como é feito quando é presencial, adaptado, mas não menos significativo, entendem? Aí vê se vocês conseguem trazer um seminário, todas as DREs, assim, ou as que conseguirem, um seminário para que nós registremos nessa época de pandemia esse acontecimento, porque seria o foco nesse ano para nós, seria o foco no seminário, aprofundar o seminário, juntamente com o chá literário, mas que o seminário não fosse, por exemplo, vamos fazer um chá literário, aí chega no outro mês, vamos fazer outro chá literário, ótimo, mas também que façamos os seminários, o seminário mensal, sabe? Não é complicado, não é... o primeiro pode ser o seminário do patrono, então o seminário sobre... de algum aluno que vai falar sobre o seu autor, ele vai, na verdade, reproduzir as informações. No começo é assim, da pastinha do acadêmico, depois ele foge, ele voa, porque ele vai à procura de mais.
ele, pela pesquisa, ele também acontece assim conosco, né? Nós pesquisamos sobre algum assunto e queremos sempre saber mais. Com eles acontece exatamente a mesma coisa. Eles começam a perguntar mais, a ampliar a pastinha do acadêmico, e eles conseguem falar mais sobre o autor deles. Tá bem, gente? Perfeito. Suelizinha, como a gente está no finalzinho do horário, eu acho que a Sueli vai falar também. Tá. Acho que está dando eco, eu estou ouvindo minha voz. Tá, vocês estão conseguindo me ouvir normal? Vou sair, né? Tá com eco. Tá com eco, né? Vou fechar. Tenta desligar seu... isso. Desligar o microfone, vai parar. Desliga o microfone por enquanto, Suelizinha, só para isso. Agora estão me ouvindo normal? Sim. Ah, então, obrigado. Suelizinha, então, antes de eu passar a fala para a Sueli, só para alguns, enquanto você falava, alguns professores estavam comentando, além de muitos professores comentarem que estavam com saudade de te ouvir, né? E muitos elogios, como sempre, merecidos, né? Alguns, deixa eu ligar minha. Alguns professores colocaram a questão, né, que a dificuldade que nós sabemos, né, esse ano tem sido difícil. Mais educação, ou fora da jornada, os projetos ficarem sem acontecer esse ano, infelizmente. Então, cerca de 60% das academias, talvez um pouco menos, estão inativas esse ano, né? Então, alguns professores colocaram essa angústia. Como? Eu não posso, infelizmente eu não consigo, né? Mas a ideia da Suelizinha foi dentro das possibilidades, né? Que foi o que ela ressaltou, né? Quem sabe, né? Talvez juntando algumas escolas. E nesse sentido, a gente teve algumas experiências muito ricas, além da MF General Newton Reis, né, que eu até disponibilizei os seminários que já foram realizados, e eles estão mandando para nós, a gente está colocando no canal no YouTube. Tem uma escola da o José Roberto Toureiro, da Dre Capela do Socorro, também vai ter um seminário, né, na semana que vem. Então, é muito rico saber que tem algumas escolas que estão conseguindo realizar atividades. E uma experiência muito boa que nós tivemos tem sido alguns saraus que têm sido realizados com o escritor Rodrigo Ciríaco, né, com algumas AELs. Então, aí conseguimos reunir algumas academias juntas nessa ação. Então, reforçando a fala da Suelizinha, e aí já entrando na questão da atividade obrigatória, né? Dentro dessa possibilidade, o que nós podemos fazer nesse momento difícil, tentando alcançar nossos alunos e pensando na retomada do projeto e na retomada das atividades. Bom, uma coisa bem simples, depois a gente vai colocar no grupo também as orientações, para não ficar dúvida, né? A proposta da atividade, além do fórum, né? Então, assim, como nós vamos avaliar os professores? Participação nos fóruns, e também realizando a atividade obrigatória. O que vai ser a atividade obrigatória? Realizar um pequeno seminário, né? Ou sobre o seu amigo literário, um autor que vocês se identifiquem. Quem já é da Alp tem o seu amigo literário escolhido, né? Ou sobre, a partir do que a professora Beth tem trabalhado no curso, né? Elementos, né, da literatura, algum elemento que te traga a paixão pela literatura. Pode ser um seminário temático, né? E aí, como que seria esse seminário? Né? Por exemplo, se for sobre um autor, claro, vai trazer dados biográficos do autor, e principalmente o que te aproxima desse autor, né? Como seria esse seminário? Em formato de vídeo, um vídeo curto, né? A ideia é que todos possam depois assistir, que a gente possa disponibilizar no canal do YouTube, que dê para divulgar, e principalmente que chegue nos alunos, né? Como incentivar que os alunos se encantem pelo projeto e tenham essa aproximação com o projeto, mesmo nesse momento de quarentena, né? Então, disponibilizando esses vídeos. A professora Simone perguntou agora, um vídeo performance? Perfeito, é uma possibilidade. Pode ser um vídeo mais técnico, um seminário mais técnico, ou um seminário mais sensível, mais criativo, mais com uma performance. Então, um pequeno vídeo. Se
se o professor tiver dificuldade para criar um vídeo, né, pode ser feito um PowerPoint, né, mas a ideia é que não seja meramente vou falar uma coisa mais objetiva. A ideia não é pincelar informações na internet e jogar num seminário. A ideia é trazer a sensibilidade de vocês. A EL trabalha com esse aspecto, né, da sensibilidade. O porquê que o aluno se encantou por aquele autor, por que ele adora aquele amigo literário, o que o aproximou. A Passa do Acadêmico tem esse trabalho, né, de trabalhar elementos da sensibilidade do aluno, que ele se descobre a partir da descoberta do seu amigo literário, das pesquisas, né? Então, realizar um pequeno seminário ou sobre um autor, ou sobre uma temática, pode ser uma temática de um autor específico ou de vários, né? Mas se for vídeo, tem que ser um vídeo curto. Curto que eu digo assim, evitar passar de 10 minutos. O ideal, média de 5 minutos, algo dinâmico, interativo, e que a gente consiga disponibilizar depois para que chegue nos alunos, né? Pode ser uma animação? Pode. Usem a criatividade de vocês. Se o professor tiver dificuldade para fazer um vídeo, pode ser feito um PowerPoint, uma apresentação, um seminário em formato de apresentação de PowerPoint. A gente prefere que seja em vídeo, porque aí dá para divulgar, é melhor para divulgar, né? E aí, esse é o ponto 1. Se o professor tiver conseguindo fazer os seminários nas suas academias, que a gente sabe que não são a maioria, infelizmente, né? Dá para fazer uma coisa envolvendo os alunos. Seria maravilhoso também, se for possível, se tiver autorização da escola, autorização de imagem, né? Aí já pode ser algo envolvendo os alunos também, tá bom? Mas o que a gente quer é que todos tragam um pouquinho do seu olhar, a partir do curso, a partir da proposta da EL, traga um pouquinho da sua criatividade. E aí, ao final do curso, né, esse vídeo pode ser, se for, vocês vão ter que encaminhar um link. Então, ou coloca o vídeo no YouTube e manda o link para nós, ou coloca na nuvem, fez no celular o vídeo. Dá para você disponibilizar um link, né, colocar no drive do seu celular e mandar o link para nós na parte de tarefas, tá bom? Eu não sei se eu tentei falar de uma forma bem objetiva, pode ser temático, por exemplo, eu quero falar da amizade. Então eu vou trazer alguns autores, como eles falam da amizade, a forma criativa que eles falam da amizade, por exemplo. Ou, se for de um autor, trazer elementos da biografia desse autor e, principalmente, trazer você nesse seminário. Por que eu amo o Carlos Drummond de Andrade? Vai estar no meu seminário, no meu vídeo, de certa forma, né? Que a gente vai conseguir sentir essa emoção que vocês vão transmitir, tá bom? O professor está perguntando, pode ser individual ou em dupla? Se for em dupla, o ideal é se cada um fazer o seu, porque é uma coisa singular, né? Mas se for fazer em duplo, o ideal é que sejam da mesma DRE, da mesma EL, que aí dá para fazer uma afinidade, trazer o patrono da academia, se for o caso. E aí, os dois têm que postar atividade, para provar ali que o professor entregou. Mesmo que seja o mesmo vídeo, os dois vão... E tem que aparecer, de certa forma, o trabalho dos dois. Mesmo que não apareça a cara do professor, a gente perceba que foi feito em dupla, né? Nesse caso. Tá bom? Mas tudo isso que eu falei, como a gente está com o tempo apertadinho, nós vamos depois colocar um passo a passo ali, como pode ser, digamos, as regras para esse trabalho final, tá bom? Mas a ideia é ser uma coisa prazerosa para vocês, não uma coisa maçante que tem que fazer para entregar. Nada na EL, a ideia da EL, nada é para ser chato, né? É para ser mecânico, é para ser prazeroso e pensando em que vamos ser otimistas que esse vídeo vai chegar em muitas pessoas, em muitos alunos, em muitos professores, né? Que a ideia da EL é essa rede mesmo, circular entre nós a academia. Senhor Ivais, e parei, a minha parte eu acabei. Falei muito. O Samir hoje está inspirado, né, Samir? Olha, e eu queria também, eu queria reforçar isso que o Samir falou. Que na EL, tudo que é na EL é uma coisa espontânea, o que a Suelizinha fala da humanização, né, que tem a EL. Então, tudo o que a professora Beth, ela nos passa, ela está nos repertoriando para nos dar bagagem, nos dar base. Tá? E a questão do trabalho final, eu acho que é muito importante que vocês assistam os vídeos que o Samir colocou no chat da El, Cecília Meirelles, da Miriam e da Lucy Cleide, que são assim,
Ai, olha, é emocionante. Até eu comentei muito com a Suelizinha, que eu assisti, olha, eu fiquei muito emocionada, porque nesses vídeos você percebe a proximidade da literatura que os nossos estudantes estão. Quando o prazer que eles têm para falar, o prazer da participação, a gente não quer impor, a gente não quer enfiar a goela abaixo a literatura, mas como opção. É isso que é importante, o prazer que o aluno tem, isso para a vida, que ele vai levar para a vida dele. Isso que é mais importante, essa coisa que a Suelizinha traz para a gente, da beleza da AEL, que tem esse prazer, um convite a todas as artes, né? Dessa conversa, dessa conexão com a vida que tem a literatura, essa apatia, essa vontade. Inclusive, teve alguns no chat, a gente percebe assim, e agora? Os projetos foram cortados? Não, a gente não pode cortar a vida, gente. A gente tem que fazer acontecer. Tem que, embora algumas coisas estão erradas, a gente não pode simplesmente cruzar os braços e falar, não vou fazer, cortaram. É aí que a gente tem que fazer. E olha, eu queria parabenizar a todas essas professoras que olha, elas estão conseguindo vencer todos esses obstáculos. Sabemos que nós não somos a geração da internet, que nem, como muitos falaram, das dificuldades que nós temos em mexer com essas ferramentas, que não são tão fáceis para a gente, mas os professores, eles estão dando, eles estão provando como é potente esse projeto, que eles estão conseguindo achar outras ações e, de alguma forma, fazer com que a literatura esteja presente na vida desses estudantes. Sabe, a gente fala assim que a literatura não é a cura, a gente não tem a pretensão que é a cura de todas as dores, né, do mundo, mas ela ilumina caminhos. E é essa mensagem que a gente quer encerrar aqui o nosso dia, que é uma mensagem, sabe, de continuidade do trabalho. E a gente está conseguindo fazer brilhantemente com o pessoal por conta da parceria de todos vocês. Parabéns a todos. E muito obrigado. Algumas palavras, Suelizinha, Samir? Só agradecer. Vamos colocar as orientações do trabalho final no grupo para todos. Né? A gente resumiu aqui. Tem uma professora que perguntou se pode ser podcast. Uma boa ideia, né? Se tiver a essência de um seminário que atraia, que a ideia da atividade final é que atrair, né? Encantar, apaixonar as pessoas pela literatura. E a gente sabe que com a criatividade de vocês, como a Sueli Vaz acabou de dizer, vocês têm feito coisas inimagináveis nesse momento tão difícil, né? Graças à criatividade, graças ao envolvimento, à paixão que vocês têm por aquilo que vocês fazem, né? E a literatura nos move mesmo, né? Então, tenho certeza que vai ser divertido esse trabalho de conclusão. E hoje acho que muita gente agradeceu por encontro de hoje. Hoje foi para nortear, era um encontro para a gente bater um papo, retomar a conversa sobre a EL e vocês saberem que estamos juntos, né? Vamos continuar trabalhando e vamos passar por esse momento tão triste para todos nós. Suelizinha, quer se despedir para a gente encerrar? Samir, eu acho que a Suelizinha está com problema.
Não, assim, ó. Sei. Falar tchau, um beijo grande, muita saudade de todos. Muito obrigada pelas palavrinhas de vocês, viu? Eu estou muito feliz. Aí eu vejo vocês falarem da El, como eu falo, com os meus parceiros queridos aqui, a Sueli Vaz, o Samir, aí os 13 e vocês aqui falando, com brilho, a gente tem o mesmo brilho nos olhos e no coração. A gente sabe que está falando com o coração. Então, muito obrigada, tudo de bom para vocês. É sempre um prazer conversar, ouvir vocês, abraçar vocês. Obrigada por tudo, viu? Eu me apaixonei também. Obrigado, pessoal. Então, encerramos oficialmente e até o próximo encontro. Tchau.